A melodia de um violino pode silenciar o barulho de uma cidade inteira. Para Elisa Miller, com os seus 20 e poucos anos e cabelos loiros ondulados que dançavam com a brisa marítima de New Brighton, a resposta era um sim hesitante, sussurrado nas cordas do seu instrumento. Naquela tarde de final de verão, com o sol a pintar o céu de tons laranja e rosa sobre a Waterfront Plaza, a sua música era um bálsamo para as almas apressadas. O seu violino, uma herança da avó com a madeira escura e gasta pelo tempo e pelo amor, cantava melodias agridoces de Satie, misturando-se com o riso distante das crianças e o murmúrio das ondas do Atlântico que beijavam o novo calçadão. Moedas tilintavam suavemente na caixa aberta do violino, pequenas oferendas em troca de um momento de beleza. Elisa, vestida com os seus jeans surrados e uma camisola de malha que lhe ficava um pouco grande, sentia-se momentaneamente em casa. Um pequeno ponto de luz na vasta tapeçaria urbana. New Brighton, uma cidade costeira da Nova Inglaterra, que tentava equilibrar o seu charme histórico com um impulso modernizador, era um palco de contrastes. A Waterfront Plaza, recentemente renovada com bancos de design e canteiros de flores impecáveis, era o símbolo dessa transformação. De um lado o mar e a promessa de lazer, do outro os novos condomínios de luxo e as boutiques que substituíam os antigos armazéns. Elisa, com a sua arte e a sua presença discreta, era uma nota dissonante para alguns, uma lembrança de uma New Brighton mais crua, menos polida. E foi então que ela viu Victoria Vance. Imponente na sua elegância fria, um fato de corte perfeito a realçar a sua figura esguia, o cabelo negro e curto impecavelmente penteado. Acompanhada por 2 assessores de ar eficiente, Vance emanava uma aura de poder e impaciência. Os seus olhos penetrantes e calculistas varreram a praça e pousaram em Elisa com um misto de irritação e desdém. Não houve palavras, apenas um olhar, mas foi o suficiente para que um arrepio percorresse a espinha de Elisa e a melodia hesitasse por um instante. Vance, uma vereadora influente e presidente da poderosa Associação de Comerciantes do Centro, via a praça como o cartão de visita da nova New Brighton, e artistas de rua como Elisa eram, na sua ótica, pouco mais do que poluição sonora e visual, um obstáculo aos seus grandiosos planos de revitalização. O olhar de Vance demorou-se apenas alguns segundos, mas deixou um rasto de desconforto. Elisa tentou ignorar, concentrando-se novamente na música, mas a alegria desvaneceu-se um pouco, substituída por uma vaga apreensão. O sol começou a descer e a multidão diminuiu. Elisa preparava-se para arrumar as suas coisas quando uma sombra caiu sobre ela. Era um polícia. Alto, mais velho, com uma expressão cansada e um crachá que dizia Oficial Miller. Ironicamente, o mesmo apelido que ela, mas não havia qualquer parentesco ou simpatia no seu olhar. Boa tarde, menina, disse ele, a voz monótona, quase burocrática. Vai ter de me acompanhar. O coração de Elisa deu um salto. Acompanhá-lo? Por quê? Eu não fiz nada. O oficial Miller suspirou, como se aquela conversa fosse um fardo. Está a violar a portaria municipal 314, secção B, apresentações não licenciadas em espaço público, e há queixas de barulho excessivo. Barulho excessivo? Elisa olhou em volta. A praça estava quase vazia. Mas eu toco aqui há meses. Ninguém nunca se queixou. A sua voz era um fio. Ordens são ordens, disse o polícia, e o seu olhar desviou-se para o violino. E vou ter de confiscar o instrumento. O mundo de Elisa parou. O quê? O meu violino? Não pode. É tudo o que eu tenho. As lágrimas ameaçavam surgir. O violino não era apenas um instrumento. Era a voz da sua avó, o seu refúgio, o seu sustento. Procedimento padrão, respondeu o oficial Miller, já a estender a mão. Pode recuperá-lo depois de pagar a multa e regularizar a sua situação na esquadra do 3º distrito. Com uma brutalidade descuidada, o oficial Miller pegou no violino, ignorando o pedido mudo de Elisa. Ela viu-o ser colocado, sem qualquer cerimônia, na parte de trás do carro da polícia. Uma multa foi-lhe entregue. Chocada, desesperada e sentindo-se terrivelmente pequena e impotente, Elisa apenas conseguiu observar, enquanto a melodia da sua vida era abruptamente silenciada. A praça, antes vibrante, parecia agora fria e hostil. Nos dias que se seguiram, a esquadra do 3º distrito tornou-se um labirinto de frustração para Elisa. O edifício antigo, com o seu cheiro a desinfetante e a papelada velha, parecia concebido para desencorajar. Foi empurrada de guichê em guichê, tratada com uma indiferença fria que roçava o desprezo. Ninguém parecia saber exatamente onde estava o seu violino.
A multa era de $200, uma quantia astronômica para quem vivia das moedas que caíam na caixa do instrumento. Sentia-se humilhada, invisível, uma partícula de pó no grande mecanismo da cidade. O seu pequeno apartamento, antes um refúgio, agora ecoava com o silêncio do violino ausente. Olhava para o canto vazio onde ele costumava repousar e sentia um vazio físico, uma dor que ia para além da perda material. Desanimada, partilhou a sua história com outros artistas de rua que conhecia. Encontrou solidariedade, sim, mas também medo. A Vance não brinca em serviço, disse um velho guitarrista de blues. Se ela te marcou, é melhor teres cuidado. A menção ao nome da vereadora confirmou as suspeitas de Elisa. Aquilo não fora um ato aleatório. Foi num pequeno café onde costumava tomar um chá para aquecer as mãos depois de horas a tocar ao frio que um raio de esperança surgiu. Ben Carter, um jornalista do New Brighton Chronicle, um blog de notícias comunitárias, teimava em sobreviver na era dos grandes conglomerados de média, ouviu a sua história por acaso, contada em voz baixa a uma amiga. Ben, na casa dos 30, com um ar ligeiramente cínico que escondia um idealismo teimoso, viu ali mais do que um incidente isolado. Viu um sintoma. Aproximou-se de Elisa com cautela. Desculpe interromper, disse ele, mas não pude deixar de ouvir. O meu nome é Ben Carter, sou jornalista. Gostaria de falar consigo sobre o que aconteceu, se não se importar. Elisa hesitou. A ideia de expor a sua vulnerabilidade a um estranho era assustadora. Mas o olhar de Ben era sério, e havia algo na sua voz que transmitia uma genuína preocupação. Acabou por concordar. Nos dias seguintes, Ben mergulhou na história. Entrevistou Elisa longamente, com paciência e empatia. Depois começou a investigar. Desenterrou a obscura portaria municipal, descobriu que raramente era aplicada e nunca com o confisco de instrumentos por uma primeira infração. Falou com outros artistas, com lojistas da zona, com funcionários subalternos da Câmara. O nome de Victoria Vance surgia repetidamente como uma sombra por detrás dos acontecimentos. Ben descobriu que Vance tinha planos ambiciosos para a modernização da Waterfront Plaza, planos que incluíam a erradicação de qualquer elemento que ela considerasse desordeiro ou pouco sofisticado, e os artistas de rua estavam no topo dessa lista. Havia rumores de uma queixa anônima, rastreável ao círculo de Vance, que despoletara a ação rápida e invulgar do oficial Miller. Quando Victoria Vance soube da investigação de Ben, a sua reação foi imediata e previsível. Usou a sua influência. Houve telefonemas discretos para o dono do pequeno jornal online onde Ben trabalhava, sugerindo que ele estava a perder tempo com histórias irrelevantes e a manchar a imagem da cidade. Tentou desacreditar Elisa, pintando-a como uma vagabunda que se recusa a seguir as regras e que procura apenas atenção. A pressão sobre Ben aumentou, mas ele era teimoso. Quanto mais Vance tentava abafar a história, mais ele se convencia de que havia algo importante ali. Apesar das tentativas de intimidação, a reportagem de Ben, intitulada A Melodia Silenciada, artista de rua perde violino por ordem de poderosa figura da cidade, foi publicada. O impacto não foi estrondoso, mas significativo para uma comunidade como New Brighton. O artigo, partilhado nas redes sociais, começou a gerar um burburinho. Comentários de indignação misturavam-se com mensagens de apoio a Elisa. Outros artistas de rua, encorajados pela coragem de Elisa e pela visibilidade dada por Ben, começaram a organizar pequenos atos de protesto silencioso na praça. Músicos tocavam sem som, mimos encenavam a apreensão de instrumentos imaginários, cartazes com a pergunta "Onde está a música?" apareciam afixados nos bancos. Para Elisa, esta onda de apoio foi um bálsamo e um catalisador. O medo inicial começou a dar lugar a uma raiva justa e a uma determinação crescente. Já não se tratava apenas do seu violino. Tratava-se do direito de existir, de se expressar, de não ser esmagada por quem se achava acima dos outros. Quando Ben lhe disse que a Câmara Municipal, pressionada pela atenção mediática e por alguns vereadores da oposição, iria realizar uma audiência pública para discutir as políticas de uso do espaço público e o tratamento dos artistas de rua, Elisa soube o que tinha de fazer. "Eu vou", disse ela a Ben, a voz ainda um pouco trêmula, mas com uma nova firmeza. "Eu tenho de falar." A sala de audiências da Câmara Municipal de New Brighton estava apinhada. Cidadãos preocupados, ativistas locais, artistas de rua com os seus instrumentos silenciosos e uma forte presença da imprensa local, incluindo Ben Carter com o seu bloco de notas, enchiam cada assento e corredor.
O ar vibrava com uma mistura de tensão e expectativa. No estrado, os membros do Conselho Municipal e, numa cadeira ligeiramente mais proeminente, Victoria Vance, com a sua postura impecável e uma expressão de calculada serenidade que mal disfarçava a irritação. A audiência começou com discursos formais e a leitura de propostas. Vance foi uma das primeiras a falar, defendendo a sua visão de uma New Brighton moderna, ordenada e atrativa para o investimento. As suas palavras eram eloquentes, polidas, mas frias. Falou da necessidade de manter os padrões, de proteger a imagem da cidade, de garantir que os espaços públicos sejam usufruídos por todos de forma civilizada. Nas suas palavras, os artistas de rua eram um problema a ser gerido, uma nota dissonante na sua sinfonia de progresso. Quando chegou a vez de Elisa falar, um silêncio expectante caiu sobre a sala. Acompanhada por Ben, que lhe deu um sorriso encorajador, ela caminhou até ao pódio. As suas mãos tremiam ligeiramente ao agarrar as laterais. Não trazia notas. Olhou para a assembleia, para os rostos curiosos, céticos, solidários, e depois olhou diretamente para Victoria Vance. "O meu nome é Elisa Miller", começou, a voz baixa mas clara, amplificada pelo microfone. "Eu sou uma musicista de rua. Ou era, até há algumas semanas." Ela não fez um discurso político inflamado. Não acusou diretamente. Simplesmente contou a sua história. Falou da sua avó, do violino que era sua ligação a ela, da alegria que sentia ao partilhar a sua música com os outros na praça. Descreveu a confusão e o medo quando o oficial Miller se aproximou, a dor de ver o seu instrumento ser levado, a frustração e a humilhação na esquadra. "Aquele violino", disse ela, a voz embargada pela emoção, "não é só madeira e cordas. É a minha voz. É a minha forma de falar com o mundo, de trazer um pouco de beleza para o dia de alguém. Quando me tiraram, tiraram-me mais do que um objeto. Tiraram-me uma parte de mim." Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo seu rosto, mas ela continuou, a sua vulnerabilidade transformando-se numa força inesperada. "Eu não entendo como a música pode ser considerada poluição. Não entendo como querer partilhar arte pode ser um crime. Eu só quero o meu violino de volta. E quero que outros artistas como eu possam continuar a trazer vida e cor a esta cidade, sem medo." A simplicidade e a sinceridade das suas palavras tocaram profundamente muitos dos presentes. Ouviam-se fungadelas e murmúrios de simpatia. O contraste com a postura fria e calculista de Victoria Vance tornou-se gritante. Vance tentou manter a compostura, mas um leve rubor subiu-lhe ao rosto. Quando Elisa terminou, um aplauso tímido começou, crescendo rapidamente até encher a sala. A seguir a Elisa, outros cidadãos falaram. Um idoso, antigo morador do bairro, lembrou com nostalgia os tempos em que a praça era cheia de músicos e artistas, a verdadeira alma da cidade. Uma jovem mãe falou de como seus filhos adoravam parar para ouvir Elisa. Um vereador da oposição questionou diretamente Victoria Vance sobre a aplicação seletiva das portarias e a sua influência nos planos de revitalização da praça. Vance tentou defender-se, repetindo os seus argumentos sobre ordem e progresso, mas a sua voz soava agora defensiva, quase estridente. A arrogância que antes intimidava agora parecia desconectada da realidade emocional da sala. A opinião pública, ali presente e certamente online, onde a audiência era transmitida por alguns ativistas, virava-se claramente contra ela. A pressão sobre Victoria Vance tornou-se palpável. O seu império de influência começava a mostrar fissuras. A audiência pública marcou um ponto de viragem. A repercussão negativa para Victoria Vance foi imediata. Jornais de maior circulação pegaram na história do New Brighton Chronicle. A hashtag #LetTheMusicPlayNB tornou-se viral localmente. Pressionada pela opinião pública e por uma investigação interna solicitada por vereadores da oposição, a influência de Vance começou a diminuir. Foi anunciado que seria aberta uma investigação formal sobre a sua conduta e o possível abuso de influência na aplicação das portarias municipais. A sua imagem de líder visionária e eficiente sofreu um golpe profundo. Para muitos, ela tornou-se o símbolo da arrogância do poder contra o cidadão comum. O oficial Miller, apanhado no fogo cruzado, foi discretamente transferido para um posto administrativo, uma pequena, mas simbólica, consequência da sua complacência. Para Elisa, as coisas também mudaram. A atenção pública acelerou o processo de recuperação do seu violino. Uma pequena campanha de crowdfunding online, organizada por outros artistas e apoiada por Ben,
angariou mais do que o suficiente para pagar a multa original, que, aliás, acabou por ser anulada pela Câmara como um gesto de boa vontade. Quando finalmente teve o violino de volta às mãos, abraçou-o como a um filho perdido. Havia um pequeno arranhão novo na madeira escura, perto do cavalete, uma cicatriz da sua batalha. Elisa decidiu não o reparar. Seria uma lembrança. A cidade, sob pressão, concordou em rever as suas políticas para artistas de rua. Foi formado um comitê consultivo, que incluía representantes dos próprios artistas, para criar um sistema de licenciamento mais justo, transparente e acessível. Não era uma revolução, mas era uma mudança significativa, uma pequena vitória conquistada com coragem e solidariedade. Algumas semanas depois, num sábado ensolarado de outono, Elisa Miller estava de volta à Waterfront Plaza.